adora a Deus. Sim, pessoal, hoje no século XXI, isso é o que todas as pessoas, de forma unânime, deveriam decidir firmemente fazer por toda a vida. Adorar a Deus, única e exclusivamente a Deus e a mais ninguém. Então, todas as pessoas deveriam fazer isso. Isso deveria estar na consciência de cada pessoa, porque isso revela a sensatez, a prudência, a sabedoria da pessoa. Adorar a Deus, reconhecer o Deus verdadeiro como o único a ser adorado. Então, cada pessoa hoje deveria fazer isso sim. Eu, você e as mais de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo hoje, em todos os países. Isso deveria ser algo que deveria ser assim sempre. Mas nós vemos que, na realidade, existem muitos hoje que não estão adorando a Deus como deveriam fazer. Então, esse procedimento é errado por parte do ser humano, porque o nosso Deus e Pai, nosso Criador, Ele nos criou, Ele é que nos deu vida, respiração e tudo mais. Ele age conosco com misericórdia, com generosidade, com bênçãos. Sim, Ele envia chuvas sobre justos e injustos. E também envia o sol sobre justos e injustos também. Então, o que todas essas pessoas deveriam fazer, no mínimo, era adorar a Ele por isso. Porque Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e muitas dessas coisas beneficiam os seres humanos, sim. Então, da parte do ser humano, deveria existir para com Deus a adoração sincera e verdadeira de coração por amor a Ele. Então, é isso que deveria acontecer. Então, hoje eu vou falar sobre essa questão para tentar esclarecer as pessoas a respeito disso. Porque existem muitas pessoas hoje que não estão agindo assim para com Deus. São pessoas ingratas e más para com Deus. Elas não lhes dão o devido agradecimento por muitas coisas que Ele faz em benefício à pessoa. Muitas pessoas não reconhecem isso. Muitas pessoas não reconhecem a Deus mais. Se tornaram incrédulos. Se tornaram ateus. Enfim. Mas mesmo assim, todo ser humano consciente deveria reconhecer que deveria adorar somente a Deus. E hoje eu vou ler aqui alguns textos que vão falar a respeito disso. Então, o primeiro texto que eu vou ler está aqui no livro de Apocalipse de João, capítulo 14, versículo 6 e 7. Aqui é um anjo que vai falar uma coisa muito importante a respeito da adoração a Deus, por parte dos seres humanos. Ou seja, por parte de você e de mim. Então está escrito assim, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, ele está falando isso para toda a face da terra, todos os habitantes da terra. Ele vai falar isso, para adorarem a Deus que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, dá para se perceber que esse anjo está falando algo certo. Sim. E quem tem que praticar essa atitude certa é você e eu adorando a Deus, única e simplesmente a Ele. É assim que tem que acontecer. Então, é hora da humanidade se conscientizar disso, que só deve adorar a Deus, o Criador de todas as coisas. Então, nós devemos fazer isso de forma verdadeira e sincera.
O próximo texto que eu vou ler aqui também está no livro de Apocalipse de João, capítulo 22, versículo 8 e 9. Aqui outro anjo vai falar uma coisa muito importante a respeito da adoração. Então o texto diz assim, ó, Apocalipse, capítulo 22, versículo 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então, a atitude de João aqui estava errada. Ele não estava adorando a quem ele deveria adorar. Ele não deveria adorar a anjos em tempo algum. Porque um anjo é uma criatura criada por Deus. Então, o que João deveria fazer era adorar a Deus e não a criatura. E foi isso que o anjo disse para ele. Veja aqui, ó. Então ele me disse: vê, não faças isso. O anjo está falando para João não fazer isso, ou seja, não adorar a anjo em tempo algum. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então, o anjo está dizendo para João adorar a Deus. E é isso o que nós hoje devemos fazer, adorar a Deus. Não adorar a criatura em lugar do Criador. Adorar a criatura em lugar do Criador é algo totalmente errado. E o anjo está certo em corrigir João, falando para ele adorar apenas a Deus e a mais ninguém. Então, é isso que tem que acontecer. As pessoas hoje têm que entender isso, compreender isso. Com essa compreensão, cada ser humano hoje vai tomar a atitude correta de adorar apenas a Deus, porque Ele é o nosso Criador. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor, sim, para sempre. Então agora eu vou ler aqui outros textos que falam a respeito de adoração. O primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Êxodo, capítulo 34. Deixa eu achar aqui o texto rapidinho. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Achei aqui. Então, o texto está escrito assim, ó. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Porque não adorarás outro Deus. Então, já está falando de forma muito bem clara e simples. Porque não adorarás outro Deus. Essa palavra aqui serve para qualquer pessoa hoje que esteja adorando outro Deus. Ele diz aqui, ó. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Então, o Deus zeloso é aquele a quem você tem que adorar. Você não pode adorar outro Deus. Nenhum outro Deus é zeloso como o único Deus vivo e verdadeiro. É a esse que você tem que adorar. É a esse que o anjo disse para João adorar. Adora a Deus. Então, outros deuses não podem ser adorados por ninguém. É errado. E ninguém pode permanecer nesse erro. É preciso acertar. E para acertar, só adorando a Deus, que é Deus zeloso. Então, é isso que o ser humano, hoje, que está vivo no século XXI, deve fazer. Sempre. O próximo texto que eu vou ler aqui está aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 11. Em Deuteronômio eu vou ler dois textos. Deuteronômio, capítulo 11. É um texto que também vai falar a respeito de adoração. Deixa eu achar aqui a página aqui. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16. Está escrito assim, ó.
Deuteronômio capítulo 11, versículo 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Então, o que o ser humano tem que fazer hoje é exatamente o que ele está falando aqui. Se guardar para que não suceda que o vosso coração se engane. Nosso coração, o coração de qualquer ser humano, não pode se enganar nessa questão. Porque quem se engana, quem está enganado hoje, com certeza está adorando a criatura em lugar do Criador. Esse é o procedimento errado. Esse é o procedimento que o coração enganoso está levando a pessoa a fazer. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Existem muitas pessoas hoje servindo a outros deuses, se prostrando diante deles e dando adoração a eles. Esse é o procedimento errado, do qual as pessoas têm que se guardar. Sim, para não cometer esse erro. É preciso acertar, é preciso se conscientizar de que só podemos adorar ao único Deus verdadeiro e a mais ninguém. Essa é a palavra certa para as pessoas hoje. Então, o próximo texto que eu vou ler aqui também está no livro de Deuteronômio, agora capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32, versículo do 16 ao 18. Então, já chega o texto, está escrito assim. Como deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram. Novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser. Então, muitas pessoas hoje se esqueceram do Deus que te deu o ser, do Deus que te deu vida, respiração e tudo mais, do Deus que envia chuva e sol sobre justos e injustos. Muitas pessoas se esqueceram desse Deus, porque se tornaram mais amigos dos prazeres do que de Deus. E começaram também a adorar outros deuses que surgiram há pouco, como ele diz aqui. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco. Então, os outros deuses que existem por aí vieram há pouco, são bem recentes. Mas o Deus em que nós devemos adorar, antes que houvesse dia, ele era o soberano, o todo-poderoso. Ele sim é aquele que nós devemos adorar, o Criador de todas as coisas. Tudo que nós vemos foi criado por ele, com perfeição, com equilíbrio perfeito. E nós, seres humanos, fomos criados por ele também. Então, nós devemos dar a devida glória ao nome de Deus, que é aquele a quem devemos adorar. Então, agora eu vou ler aqui mais um texto que está aqui agora no livro dos Salmos 95. Salmos 95. Deixa eu achar aqui rapidinho. Já estou chegando. Salmo 95, versículo 6. Então, esse texto aqui é um convite para toda a humanidade. É um convite especial, é um convite certo. Eu espero que as pessoas aceitem esse convite, porque esse convite é para que todo ser humano possa adorar a Deus hoje e sempre. Então está escrito assim, Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós,
povo do seu pasto, ovelhas de sua mão. Então, nós devemos fazer isso. Toda a humanidade, de forma unânime, como eu falei, tem que tomar essa decisão firme de aceitar esse convite para adorar e se prostrar e se ajoelhar diante do Senhor que nos criou para adorá-lo para sempre. É assim que tem que acontecer com cada ser humano que está vivo hoje no século XXI. É por isso que eu estou encorajando, incentivando e estimulando as pessoas a fazerem isso usando textos das Escrituras para que isso possa esclarecer as pessoas, tirar as dúvidas, tirar da mente, do coração dessas pessoas essa adoração à criatura em lugar do Criador, para que assim todos possam vir adorar única e exclusivamente o Criador de todas as coisas. Então, é isso que nós devemos fazer. Esse é o nosso dever para com Deus. Então, vamos cumprir esse nosso dever com prazer, com alegria, com satisfação, com amor, com sinceridade, todos os dias da nossa vida. Agora eu vou ler aqui o último texto, que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vou passar aqui a folha. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 42 e 43. Deixa eu achar aqui. Aqui achei. Então está escrito assim, ó. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, pelo espaço de 40 anos. E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então, quando Deus fala aqui que iria desterrar o povo para além da Babilônia, essa é a punição justa, porque o povo deixou de adorar a Deus e começou a levantar o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que eles fizeram para as adorar. Eles fizeram essas figuras para as adorar. Eles começaram a adorar a criatura em lugar do Criador. Eles não adoravam mais a Deus, e sim a Moloque e a estrela do deus Renfã. Então, isso, quando Deus viu isso acontecendo por parte do povo, ele, é claro, agiu com justiça. Porque o povo estava fazendo algo indevido, algo errado. Algo que o ser humano não pode fazer em tempo algum. Que é adorar outros deuses. Que na verdade não são deuses. São apenas feitos pela arte e imaginação dos homens. Então, nós devemos adorar a Deus que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Esse sim deve ser adorado por cada pessoa que está viva hoje no século XXI. Isso é um fato que tem que acontecer literalmente hoje no mundo. Então, quando Deus vê que a humanidade está adorando outros deuses, ele pune, ele age com justiça. Agora, a pessoa que é punida por isso, ela tem que entender por que está sendo punida por isso. Porque ela está fazendo algo errado. É o modo pelo qual Deus corrige a pessoa. Para que ela possa cair em si, cair na real, se dar conta. Ela possa se purificar desse erro. Ela possa acordar, abrir os olhos, retornar à sensatez e entender de uma vez por todas, de forma definitiva, que só deve adorar a Deus. É assim que tem que acontecer com cada pessoa que está viva hoje no século XXI.
Isso é algo da responsabilidade do ser humano, sim. Então, ninguém hoje, em tempo algum, pode ficar contra a Deus no que se refere à adoração a Ele. Todo ser humano é convidado a adorar a Deus. Isso é um prazer, isso é algo que tem que fazer o ser humano ter alegria em fazer isso. Adorar a Deus com alegria. Isso sim é bom para o ser humano. Então, era isso que eu queria falar aqui. Eu espero que a humanidade hoje entenda isso. Porque nós temos um Deus soberano. Nós temos um Deus todo-poderoso. Ele é o único Deus a quem nós devemos adorar. Ele faz muitas coisas por nossas vidas. E muitas das vezes agimos com ingratidão. Agimos de forma má. Agimos assim com indiferença, com rejeição a esse Deus. Que fez muitas coisas por nós. Então, agora, o mínimo que podemos fazer é adorar a Ele na beleza de sua santidade para sempre. Então, eu espero que essa mensagem possa edificar muitas vidas hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.